Bom, vamos mergulhar logo de cara na nossa apresentação de hoje e explorar como blocos atômicos totalmente invisíveis a olho nu acabam criando literalmente todo o mundo tangível ao nosso redor. Sabe, o carbono é, sem sombra de dúvida, o grande arquiteto da natureza e da indústria. Entender como ele se conecta é, no fim das contas, entender a própria base da vida. Pensem um pouco nessa pergunta aqui. O que é realmente fascinante é que a resposta inteirinha se resume a como um único elemento, que é super versátil, decide se ligar a si mesmo e a outros átomos. É sério, desde o happy hour no final de semana até aquele remédio para dor de cabeça, tudo isso é pura química orgânica estrutural acontecendo ali, em tempo real. A nossa jornada vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, o protagonista carbono. Depois, revelando as cadeias carbônicas. Em seguida, o poder dos aromáticos. O ponto 4 traz os defensivos agrícolas e a química no campo. E a gente fecha com as funções oxigenadas e os medicamentos. Bora lá! Então, ponto número 1. O protagonista carbono. A base absoluta da nossa química orgânica. Olha só, o grande segredo de toda essa diversidade que a gente vê no mundo começa exatamente com a tetravalência do carbono. Ele tem essa capacidade simplesmente fenomenal de formar até 4 ligações covalentes superestáveis. Podem ser ligações simples, que a gente chama de sigma, ou até ligações duplas e triplas, que já envolvem aquelas dinâmicas ligações pi. É justamente essa versatilidade geométrica que abre as portas para uma diversidade molecular quase sem limites no nosso planeta. E a classificação desses carbonos segue um sistema que é perfeitamente lógico. Eles são divididos em primários, secundários, terciários ou quaternários, baseando-se única e exclusivamente na quantidade de outros átomos de carbono que eles tocam diretamente. Um átomo quaternário, por exemplo, é simplesmente aquele que está ancorado a 4 vizinhos carbônicos ao mesmo tempo. Facinho de entender, né? Indo para o nosso ponto 2, revelando as cadeias carbônicas. É aqui que as ligações se tornam praticamente infinitas. A gente pode pensar nisso da seguinte forma. Quando os átomos de carbono se conectam numa linha contínua, temos uma cadeia normal. Mas, no momento exato em que um radical se pendura num carbono lá no meio dessa estrutura principal, ela logo se transforma em uma cadeia ramificada. É exatamente igual ao tronco de uma árvore que, do nada, desenvolve um galho. Agora, a homogeneidade dessa cadeia inteira pode ser quebrada na hora se um elemento diferente, digamos, um átomo de nitrogênio ou de oxigênio, invadiu o espaço bem no meio de 2 carbonos. Esse verdadeiro intruso age como um heteroátomo. Isso transforma a estrutura numa cadeia heterogênea e, consequentemente, altera profundamente as propriedades químicas dela. Um exemplo perfeito e bem prático disso é o mirceno, que é um composto de cadeia aberta e insaturada extraído direto das folhas do lúpulo. E como é que essas insaturações, ou seja, essas ligações duplas, surgem? A gente precisa entender o passo a passo aqui. Geralmente ocorre através de reações de eliminação. Basicamente, alguns átomos são ejetados, expulsos da molécula original. Com essa perda, os carbonos que sobraram são forçados a dar as mãos e formar ligações duplas para compensar. E a parte mais legal, é exatamente essa molécula a grande responsável por dar à cerveja aquele tradicional sabor amargozinho. Ponto 3. O poder dos aromáticos. A verdadeira fundação da estabilidade molecular. Nos anéis benzênicos, a gente encontra um fenômeno químico incrível chamado ressonância. Funciona assim: a deslocalização constante dos elétrons π acaba criando uma estrutura híbrida, onde os elétrons fluem sem parar. É uma blindagem absurda. Por isso, do ponto de vista prático das reações orgânicas, esses anéis resistem muito à quebra. Se ocorresse uma reação de adição, as duplas ligações se romperiam passo a passo. Então o anel não faz isso, ele prefere as reações de substituição. Num processo super minucioso, um hidrogênio do anel é expulso e, na mesma hora, trocado por outro átomo ou grupo, mantendo toda a estrutura de proteção do anel 100% intacta. Só que tem um detalhe importante. Embora essa configuração dos elétrons seja fantástica para fabricar plásticos e corantes industriais, os aromáticos também trazem riscos formidáveis para a saúde. Por serem altamente apolares, eles conseguem se acumular com muita facilidade nos tecidos biológicos. Vários deles têm uma toxicidade fortíssima e são comprovadamente carcinogênicos. Um exemplo bem trágico disso é o benzopireno, um composto altamente perigoso que está super presente na fumaça do cigarro. Vamos para o ponto 4, defensivos agrícolas. Como a química age diretamente lá no campo.
A trajetória histórica dos agroquímicos é de verdade cheia de reviravoltas. Eles foram sintetizados lá em meados do século XIX pelo químico austríaco Ottmar Zeidler. Mas olha só que loucura, o mundo só foi descobrir o potencial pesticida dessas fórmulas em 1939, décadas depois. E, impressionantemente, o primeiro uso em massa não foi numa plantação. Foi na Segunda Guerra Mundial, nas trincheiras, para tentar proteger as tropas contra a malária que os mosquitos transmitiam. Foi só muito tempo depois que essas substâncias foram de fato adaptadas para proteger as safras mundiais. Aí elas foram divididas em categorias de combate super precisas. A gente está falando de um arsenal que vai de herbicidas contra ervas daninhas até formicidas para afastar formigas. Todo esse poder químico foi canalizado para neutralizar praticamente qualquer ameaça imaginável à produção de alimentos. E aqui chegamos num ponto muito crucial. Compostos que são baseados em anéis aromáticos clorados, tipo o famosíssimo DDT ou o 2,4-D, trazem um impacto duplo e bem complexo. Ao mesmo tempo em que eles são pesticidas incrivelmente potentes, aquela mesma estabilidade química que a gente viu na ressonância faz com que eles simplesmente não se degradem na natureza. O resultado prático disso? Uma bioacumulação alarmante no solo e nos lençóis freáticos. É um perigo ambiental tão persistente que, com o tempo, acabou forçando o banimento de substâncias como o DDT em diversos países. E, finalmente, o ponto 5, funções oxigenadas e medicamentos. Vamos ver como a oxidação consegue revolucionar as propriedades das moléculas. Veja o impacto drástico que adicionar um único átomo de oxigênio a uma cadeia de carbono pode ter. É um verdadeiro divisor de águas. Vamos pegar o butano como exemplo. Ele é um gás apolar que ferve lá abaixo de 0 grau. Mas, se passarmos esse composto por um processo de oxidação, onde o oxigênio é inserido quimicamente passo a passo na cadeia, a gente forma o álcool butanol. É uma verdadeira metamorfose. A molécula passa a ser polar e o ponto de ebulição dela dá um salto para incríveis 118 graus positivos. É o poder absoluto das pontes de hidrogênio e das interações intermoleculares agindo bem na nossa frente. E sabe o que é mais? É essa polaridade gerada pelas funções oxigenadas que é a grande chave de mestre da medicina moderna. São grupos funcionais específicos, como as carboxilas, que a gente encontra no ibuprofeno e na aspirina, que dão afinidade exata para as moléculas interagirem com o ambiente aquoso e superdinâmico do corpo humano. É todo um arranjo minucioso de carbono, hidrogênio e oxigênio, trabalhando em conjunto para conseguir localizar uma inflamação sistêmica e derrubar a febre com uma eficácia tremenda. Para encerrar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão enorme. A química orgânica vai muito, mas muito, além das páginas da teoria ou das salas de aula. Ela é, literalmente, a fundação em tempo real de absolutamente tudo que a gente toca. Desde o prato de comida na mesa até as moléculas que curam as nossas piores doenças. Compreender esses padrões e reações significa, no fundo, entender o projeto de engenharia brilhante por trás da própria vida. Um grande abraço e até a próxima.